Olá, Leandro Borges, e vamos dar sequência hoje em como orquestrar os primeiros passos da sua startup de consultoria. A gente está na aula 2, foram propostos 5 módulos, um a cada semana. A gente está na segunda semana, serão mais 3 módulos lá à frente. E antes de dar início a essa aula, eu queria só explicar um pouquinho os porquês dessas coisas, por que a gente está fazendo esse módulo e fazendo esse treinamento para vocês. A tendência é que se tenha menos empregos e cada vez mais pequenas empresas de consultoria. Pequenas empresas, que eu digo, empresas que começam muito pequenas, 1 ou 2 sócios juntos, ou um casal que se conheceu, ou 2 colegas de faculdade que se conheceram, ou 2 pessoas que se conhecem ao longo da vida e se complementam em estudos e montam suas empresas, mas as empresas hoje elas são enxutas. Eu acredito que não vai ter tanto emprego, nem quando o mercado estiver extremamente aquecido, que empregue todos esses profissionais. Mas trabalho é uma coisa que não falta. A gente está passando por essa crise aí, a gente teve oscilações, mas a gente está trabalhando desde sempre. A gente está, inclusive, abarrotado, que o nosso modelo de negócio também é enxuto, então a gente está cheio de trabalho. E é o que eu incentivo para vocês sempre, a fazer o seu próprio negócio, a ser gestor da sua própria carreira e não ficar sofrendo só porque não conseguiu um emprego. Uma das coisas que eu quis testar, eu falei, será que as pessoas que estão começando têm as mesmas dificuldades que eu tenho? E eu senti que as pessoas têm as mesmas dificuldades que eu tenho. Quando a gente fez aqueles stories no Instagram, perguntando quais são as suas maiores dificuldades, foi uma batelada de respostas apontando para as mesmas coisas. Eu tenho interesse em ter consultoria, mas eu não sei como dar os primeiros passos. A outra dúvida maior que apareceu foi como prospectar cliente. Isso aí a gente vai trabalhar aqui porque para a sua startup funcionar, você precisa encontrar um público. A gente hoje já vai começar a fazer algumas introduções sobre isso e vai trabalhar com isso ao longo desse treinamento. Mas eu sou muito motivado a ajudar vocês a preencher essa lacuna. Porque a gente sai muito bom técnico da faculdade, da universidade, mas a gente sai saindo pouco sobre negócio, empreendedorismo e ser gestor da sua própria carreira. E eu acho que é esses potes que talvez estejam pouco cheios na carreira de vocês, que pode ser aonde eu posso contribuir agora. E eu tenho intenção de que vocês sejam sim donos dos seus próprios negócios e tenham as suas carreiras e tenham as suas consultorias. E se tem muita consultoria, é um bom sinal, tem mercado. E eu estou te falando, o mercado dessas consultorias hoje são empresas, a maioria, tá? De porte pequeno, logo ela consegue trabalho com 1, 2, 3 empresas maiores e ela fica abarrotada de trabalho por um tempo. É por isso que tem muita empresa de consultoria também. Eu acho que você não deve ter medo com o mercado, essas coisas, porque se você estiver procurando trabalho, se você estiver estudando para concurso, estiver fazendo qualquer outra coisa, as dificuldades são as mesmas. E a grande vantagem de ser consultor e ter sua consultoria, ser dono do seu negócio, é a flexibilidade de horário. Eu consigo fazer muitas coisas além de ser consultor pela minha flexibilidade de horário. É só você saber gerir. Estou há 12 anos já, hoje eu consigo gerir bem. No início a gente trabalha muito, vira à noite, faz o que for preciso, mas é assim mesmo. A aula 1, eu passei ela por e-mail para vocês. A primeira aula foi escrita, em que a gente passa o que o curso tem, como ele vai ser entregue, o que eu espero de vocês, o que vocês esperam de mim e aquele formulário que eu deixei no final, que muita gente preencheu, agradeço muito. Ao final desse formulário eu ainda tinha um outro trecho para testemunho e depoimento. Fico muito feliz com os testemunhos e depoimentos que eu recebi. Isso me motiva mais a fazer isso que eu estou fazendo. É muito bom ter pessoas que te ouvem, te veem e falam com você. Eu fico muito feliz disso, desses directs que eu recebo no Instagram. Eu recebo muita mensagem inbox. Fico muito feliz mesmo. Quer dizer que o que a gente aqui está fazendo, o que eu estou propondo fazer para vocês também tem fundamento, tem porquê e tem gente ouvindo, né? Eu acho que o mais importante é a gente estabelecer essa relação, porque para mim é importante que eu tenha o retorno de vocês se sobre o que eu estou fazendo e produzindo de conteúdo traz conhecimento para vocês e ganho, né? A primeira aula foi apresentada por e-mail, nós estamos na segunda aula. O foco do treinamento como um todo é testar a sua ideia no tamanho de um modelo de uma startup, que você vai poder testar e fazer todos esses modelos aí sem precisar gastar dinheiro, sair de casa para ter o seu próprio negócio e montar o seu negócio de consultoria. Você pode falar, eu não tenho tanta experiência, eu não tenho uma ideia, eu vou te ajudar a melhorar suas habilidades, eu vou te ajudar a complementar e suplementar as habilidades que você não conseguir
ou que elas forem demandas temporárias do seu trabalho, você pode contratar profissional que te complemente. Não fica preocupado muito agora se você não dá conta, se você não sabe fazer. É para isso que a gente está aqui. Então o foco desse treinamento é para te mostrar os caminhos para você montar o seu negócio. Eu comecei do zero. Eu não tive quem me ajudasse, hoje você tem eu que eu posso te orientar e posso te dar essa ajuda. Vem comigo, o negócio é novo, mas não é bicho de sete cabeças. Quantas e quantas pessoas, quantos e quantos empresários existem e produzem as suas coisas e têm os seus negócios de sucesso. Eu acredito que é o grande negócio, é o grande fator que vai fazer o diferencial de você ter um próprio negócio. Na verdade, eu acho que a mentalidade é o grande fator de você ter qualquer coisa na vida. Eu já tô com 37 anos, assim, eu já passei boas partes das etapas da vida aí. Conselho que eu te dou, tenha mentalidade e faça o que você gosta. A vida é muito curta para não fazer o que a gente gosta e o que a gente tem desejo. O mundo vai ser melhor se você fizer o que você gosta. Não adianta a gente ser infeliz com a gente mesmo. Se você for feliz com você mesmo, o seu cônjuge seu filho, sua família, as pessoas vão ser mais felizes ao seu redor e o mundo vai ser mais feliz ao seu redor. Um livro, né, do Pat Flynn, que ele fala sobre business mesmo. Eu até indico esse livro, é Will It Fly, vende muito, muito, muito. Se você tiver interesse, você me chama inbox no Instagram, que eu dou um jeito de passar o link desse e-book para você, tá? O outro tópico vai ser, antes de criar o seu cartão de visitas, que a gente fala um pouco, antes de você criar o seu cartão, o que você precisa de fazer? Antes de criar o cartão é simbólico, é tipo, antes de você sair divulgando o seu negócio, é para você entender como que ele vai funcionar. O método PHD, que eu acho que esse método é o método que vai definir o que você vai fazer, como que você vai trabalhar. Esse método é importantíssimo. Se você lê o e-book, como dar os primeiros passos na consultoria ambiental, tem alguma coisa parecida com esse método lá, mas não é tão aplicado igual a gente vai usar aqui. Depois eu vou falar um pouco de exemplo de nicho de consultoria ambiental que você pode montar. Não se preocupe agora com a sua habilidade. Se você não sabe fazer tal coisa, se você sabe fazer parte, ou se você ainda não se sente apto a fazer total ou parte daquilo que você aprendeu na sua graduação, tenha calma, a gente vai chegar lá, nós vamos amadurecendo aos poucos, você tem que ter um pouco de calma. E no final dessa aula, a gente vai diagnosticar o seu público ideal, que a gente já vai começar a vislumbrar para quem que você quer prestar serviço e fazer os testes para saber se a sua ideia vai voar. 80%, 90% do que você precisa fazer é ter a mentalidade, é querer chegar lá, querer ter sucesso, acreditar em você. Seja qualquer faculdade, universidade, você passou 4, 5 anos lá e vai depender do tanto que você aproveitou. Mas não tem como você ter ido lá e não ter aproveitado nada. A gente tem conhecimento técnico, mas as pessoas não têm essa mentalidade de sucesso, de chegar lá e de acreditar em si, sabe? Eu tenho sentido que as dificuldades do mundo têm deixado as pessoas com a autoestima um pouco baixa, assim. Eu não sou a favor disso. Eu acho que a gente tem que ser sempre para frente, sempre produtivo. A gente tem que ser o motor do nosso próprio negócio e ser motivado e não só pelo dinheiro. Eu não me motivo só pelo dinheiro. Então eu acho que a gente tem que buscar uma mentalidade e ter isso como seu propósito de vida. Esse slide para mim ele é fantástico, é porque não existe caminho errado, mas você precisa escolher o seu caminho. Se você não escolher o seu caminho, alguém vai escolher o caminho por você, vai te pôr nele, vai te empurrar e você vai indo naquele caminho e não vai ser dono das suas próprias escolhas. Não existe caminho errado, escolha o seu caminho, o caminho é seu. Se você não gosta tanto de licenciamento, de geração de energia hidrelétrica, você não precisa fazer o que eu faço. Mas pegue os conceitos e as coisas que eu posso te dar em termos de conhecimento e aplique para o seu caminho. E é importante que tenham vários caminhos mesmo, porque o mundo é diverso, né? A gente precisa ter caminhos que a gente possa complementar e suplementar, né? Se todo mundo seguir o mesmo caminho, a gente vai ter várias lacunas. Se cada um segue caminhos diferentes, a gente consegue encontrar oportunidades de negócio nesses caminhos. Preste atenção, escolha o seu caminho e tenha consigo objetivos, tenha algumas metas para que você saiba aonde você quer chegar. A vida sem ação ela é muito parada, ela é um sonho, a gente fica só idealizando e não bota nada em prática. Mas aí tá, tudo bem, aí agora eu vou botar ação. E se você não planeja, não tem uma visão e começa a agir sem planejamento, isso torna um pesadelo, porque você não sabe onde você quer chegar. Tenha foco, crie objetivo para não virar um pesadelo as ações. Então, é pensar, idealizar, planejar, executar, ver os resultados, melhorar e fazer de novo.
Esse é o processo de qualquer coisa na sua vida. Eu acho que esse treinamento aqui, ele não serve só para uma startup de consultoria, sabe? Eu acho que ele é uma coisa que ele serve para abrir um pouco a mentalidade mesmo. Eu acho que ele serve para qualquer coisa. Não faça nada que não te dê prazer. Você tem que fazer as coisas com prazer, tem que ter motivação. Mesmo que você chegou aqui para montar a sua empresa de consultoria, por falta de opções assim no mercado, você procurou emprego, depois você procurou outra coisa e chegou aqui com a necessidade de ser consultor, né? Mas não perca essa motivação, não faça isso por obrigação e só por dinheiro. Quando você põe o dinheiro na frente, ele vem por último. Tem objetivos e o que você tem que fazer a partir de agora? Eliminar aquilo que não tem a ver com seus maiores objetivos. Eu me policio. Com o tempo que eu fico na rede social, na internet, vendo coisa que não é necessário, coisa que não tem nada a ver com o meu foco do meu trabalho, ou na hora que você vê, você já está perdido vendo vídeo de gatinho, ou está perdido lá no YouTube vendo outra coisa, você foi procurar alguma coisa do seu trabalho. Então tem que tomar cuidado com essa questão de mídias sociais. O overload, que é estudar demais, muita coisa para estudar, baixa aquele tanto de coisa, começa a estudar e não tem objetivo, não começa a executar as coisas, aí só fica estudando, enchendo a cabeça de coisa e não chega a lugar nenhum. Que além de tirar as coisas que não têm a ver com seus maiores objetivos, é começar a inserir coisas que têm a ver com seus maiores objetivos. Eu acredito assim, se você está fazendo esse treinamento agora, já é um grande passo que você está dando na sua vida, você está disponibilizando tempo para adquirir conhecimento, para ver se a sua ideia funciona, para ter o seu negócio próprio. E eu acho que isso aí já é uma grande etapa, um grande diferencial entre você e talvez outros colegas aí de profissão nossos que não estão disponibilizando o mesmo tempo e talvez não estão empregados e não estão vendo uma oportunidade de negócio, talvez com esse treinamento. Eu estou dizendo treinamento porque vocês estão envolvidos comigo aqui, mas estou dizendo acordar de manhã e saber o que vai fazer se você quer ter um negócio, levantar as suas fragilidades em termos de negócio, o que você precisa saber mais, se você acha que você precisa estudar mais legislação, se você acha que você precisa estudar a parte do negócio, a parte administrativa, como é que você vai montar o seu negócio. Mas você tem que começar a traçar objetivos e tirar qualquer coisa que elimine aquela chance de você alcançar esse objetivo. Se você ficar colocando objeções e não matar elas, você nunca vai sair do lugar, você nunca vai ter resultado, você nunca vai medir as coisas e talvez aí passa uma vida toda e a gente fica um pouco frustrado. Aí com você, então, a maioria das pessoas que eu converso tem, sei lá, entre 20 e poucos e 30 anos, a gente está numa fase produtiva da vida e tem que estar motivado sim, e a gente é o motor desse país agora, então a gente tem que ter energia e botar o gás nisso e vamos que vamos eliminar qualquer objeção que te habilite a chegar no seu objetivo e vamos tocar o pau, a gente precisa disso. O que você está fazendo hoje para alcançar os seus maiores objetivos? Você está trabalhando com o quê? Você tem um planejamento de 90 dias? Você tem um planejamento mensal? Você tem um planejamento semanal? Você tem um planejamento diário? Você acorda segunda-feira sem reclamar, feliz que vai trabalhar, ou vai estudar, ou vai fazer as suas coisas? Isso é muito importante. Se você não planejar e não souber o que você está fazendo diariamente, horariamente quase, para chegar naquele objetivo maior e traçar pequenos objetivos ou pequenas metas que te alavanquem para chegar naquele objetivo maior, você precisa rever. Isso é importante porque se a gente levanta e não sabe o que vai fazer, ou se a gente levanta segunda-feira às 8 da manhã xingando, desmotivado, tem alguma coisa errada, a gente precisa alinhar algumas coisas. E aí a gente chega no Will It Fly, que é do Pat Flynn, é um e-book sobre business, para você alçar voo. Primeiro você precisa fazer um tanto de teste no chão. Você precisa de fazer teste de asa, do avião, para saber se o motor funciona. É análogo a negócio, né? A cliente, se a ideia funciona para você, coisas desse tipo. O Pat Flynn ele faz analogias entre um plano de voo e o seu negócio novo. Se vocês quiserem, me procurem lá no inbox, lá naquele aviãozinho, né? Coincidentemente, aquele aviãozinho do Instagram, que eu passo para vocês o Will It Fly. Ele é em inglês. Existe uma versão que eu traduzi em português, assim, essa tradução para português é porca, mas eu posso passar para vocês os dois, eu acho que vale muito a pena, que é um pouco da questão do mindset, né? Começar a pensar como empresário, começar a pensar em como ter um negócio, estudar coisas além da consultoria ambiental, vai trazer grandeza para vocês, pode ter certeza. Você tem que mudar a sua mentalidade do eu não posso para eu não percebi isso ainda. Você está montando um negócio novo, você acabou de formar
Você sabia o que você sabia 5 anos atrás, quando você foi fazer engenharia, gestão ou alguma outra coisa, de algum curso de graduação? Você sabia que você ia aprender aquilo? Você sabia que aprendendo algumas coisas iam te gerar dúvidas novas que você não sabia, nem que você poderia ter capacidade de gerar aquelas dúvidas? Mudar a mentalidade do eu não posso por eu não percebi isso ainda. Você, eu, né? Todos nós somos capazes de aprender as coisas. A gente tem capacidade. A gente precisa estar motivado, ter objetivo, saber aonde quer chegar. Você vai ter mentalidade para estudar e ver que você não percebeu isso ainda, mas que você precisa perceber. O grande lance, eu acho, assim, para a gente dar sequência em tudo, é ter motivação e saber que você vai encontrar uma ideia de negócio para você, de um modelo enxuto que vai dar para você aplicar na sua realidade e tudo mais. Vamos começar agora a falar então desse plano de voo. Muitas das vezes a pessoa que já chega nesse momento aqui, ela já vem motivada por alguma ideia, ou ela ainda não tem uma ideia, mas ela tem interesse em consultoria, mas não sabe como aplicar alguma ideia ou alguma coisa que ela está pensando. Se você já tem uma ideia, nós vamos desenvolver essa ideia. E se você ainda não tem essa ideia, você vai aprender a ter ideias. Obviamente que é tudo dentro do nicho ambiental, né, gente? Nós estamos fazendo aqui um curso de startup de consultoria ambiental. Então, assim, eu vou te ajudar a ter ideias de coisas que eu faço, de coisas que eu vi, de empresas que eu já prestei serviço, de empresas que já me contrataram, de empresas que a gente já trabalhou em projetos juntos, fomos contratados por uma empresa maior. Então, eu vou te dar sugestões e exemplos para que você comece a martelar a sua cabeça e ver. Porque às vezes você também tem uma ideia e eu posso te falar alguma coisa aqui hoje que pode te despertar uma outra curiosidade. Vamos alinhando isso e vamos ver se a sua ideia também ela é boa para a gente poder dar sequência nela. Não se frustre se a sua ideia der errado. A gente está testando aqui são ideias. Eu não estou testando aqui você. Eu estou testando se a sua ideia ela serve para o seu estilo de vida, se vai existir público para você monetizar, ganhar dinheiro com ela. E se você simplesmente vai ter que adaptar ou largar essa ideia para trás e pensar em uma outra. Mas aqui é um brainstorm. Se você já tem uma ideia, você vem. Se você não tem uma ideia, nós vamos aprender a ter. Mas é a sua ideia que está sendo testada e não você. Não leve as coisas para o lado pessoal. Algumas coisas, às vezes eu levo as coisas para o lado pessoal, aquele cara, aquela pessoa fez isso. Não é, viu, gente? A gente está no mercado e às vezes a empresa tem ideias, ideologias das coisas acontecerem e as coisas acontecem daquele jeito. Então a ideia que você está testando é sua ideia e não é você enquanto pessoa. Não é para você ficar desmotivado se a sua ideia não der certo. E eu quero que você fique extremamente motivado quando você vê que a sua ideia pode decolar. É um teste que eu gostaria de aplicar aqui para vocês, que é o teste do aeroporto. Eu fiz esse teste também, ele vai nortear tudo que a gente vai fazer daqui para frente. Porque ele vai te dar uma base sobre a sua ideia, como ela vai se encaixar nas suas questões pessoais, porque nós vamos acabar criando algumas metas ou alguns objetivos para a gente poder evoluir. Porque se você não tiver meta e objetivo, você não sabe onde você quer chegar e aí fica difícil da gente poder medir, mensurar no tempo mesmo, algum prazo que você vai dar. Se você atingiu aquela meta, parte dela, o que você precisa fazer. Então, assim, o teste do aeroporto é o seguinte. Imagine você agora num aeroporto 5 anos mais velho, daqui 5 anos. Você está lá sozinho e você vai pegar um próximo voo, você está sentado em uma cadeira, você senta, vai abrir um livro e de repente uma pessoa põe a mão no seu ombro. É um amigo seu de curso, ou um parente, ou uma pessoa que você tinha muito próximo agora e que ela ficou 5 anos sem encontrar com você. E ela vem e fala, pô, Leandro, quanto tempo, cara, 5 anos sem te ver, bicho, o que você tá fazendo da vida, cara? Nossa, quanto tempo sem te ver, é bom demais encontrar com você aqui. E aí eu vou responder pra ele o seguinte, cara, pô, cara, 5 anos sem a gente se ver, bicho, a minha vida tá incrível, cara, eu tô trabalhando com consultoria, eu tô desenvolvendo um monte de projeto, a minha família tá indo tudo bem, meu sócio tá legal, a esposa dele tá tudo bem, a minha mãe tá tudo certo, tá tudo ótimo. E aí a gente aprofunda um pouco mais sobre o que está fazendo a sua vida ser incrível. O que estaria acontecendo com você nos próximos 5 anos para fazer ele dizer que você tem a vida que você desejou. Você vai pegar um papel A4 e vai partir ele em 4, igual essa folha do lado aí. E você vai escrever suas metas pessoais, finanças, saúde e a questão profissional,
A questão profissional, eu acredito que a gente esteja ligado aqui, né? A gente esteja linkado nós aqui em relação à consultoria, até o seu próprio negócio, a ser realizado profissionalmente. Escreva de verdade. Eu escrevi, eu aqui agora, eu tô gravando aqui no escritório e eu fiz em casa. A minha folha ficou em casa, mas eu tiro uma foto para vocês, eu mostro. Escreva tudo como você gostaria de estar daqui 5 anos nessas 4 áreas. E aí você vai começar a traçar metas e objetivos anuais, semestrais, trimestrais, mensais, semanais e diários para que você atinja esses grandes objetivos da sua vida. O teste do aeroporto, ele me abriu muita cabeça, porque a gente faz as coisas muito mecanicamente, a gente acorda um dia depois do outro fazendo aquilo outro. E quando você para pensar, realmente a gente precisa estabelecer algumas metas de um pouco mais longo prazo, para que a gente consiga realmente ser feliz, né? E 5 anos por quê? Porque 5 anos é um prazo legal para você estabelecer meta e óbvio que alguma coisa pode acontecer ao longo desses 5 anos que você pode mudar o seu caminho, né? Mas não é um prazo muito longo que você não enxergue, mas é um prazo curto que dê para você também planejar as coisas e chegar no seu objetivo maior, tendo objetivos menores que vão te alavancar para chegar naquele local. Você vai preencher aqueles 4 tópicos do teste do aeroporto e você vai ver o seguinte: quando a sua ideia suporta os seus objetivos de vida, quando a sua parte profissional ela linka com as outras 3 partes, é que vale a pena dar o próximo passo. Você tem que ver se você está alinhado com a sua vida mesmo. Se você estiver fazendo algo, não só na área profissional, mas naqueles outros 3 itens também, que esteja desalinhado, acho que você tem que procurar um alinhamento pessoal. Um negócio, você só vai ser feliz profissionalmente se você tiver paixão por aquilo, porque essas coisas não seguram a curto prazo. Se você caiu de paraquedas aqui, realmente você tem que repensar, porque em tudo, né? Se você for fazer qualquer coisa, tem que ter paixão, você tem que estar motivado, senão essas motivações elas caem por água abaixo ao longo do tempo. Não basta ter uma ideia, você tem que saber se a sua ideia vai dar certo para você. Eu sou a favor de quando você já tem a sua ideia, já tem um negócio que você acredita que vai dar certo, já estudou um pouco o público, você tem que começar mesmo a fazer cartão, a entrar nas mídias sociais, a ter site. A gente vai tratar disso em algum momento aí, mas é o seguinte: antes de criar o seu cartão de visita, você tem que se preocupar se a sua ideia, se o seu negócio vai realmente ter a possibilidade de alavancar. Eu já vi muita gente fazer isso. Eu estou criando o cartão, a pessoa está criando o site, a pessoa está criando Instagram, Facebook, e aí você fala: o que você vai fazer? Não, eu vou fazer tal coisa. Aí ela fala superficialmente do negócio e fala muito bem da rede social, como é que ela está fazendo, ela está avançada naquilo. Que antes de você fazer o seu cartão de visita, acho que a ideia é você pensar no seu negócio, público, cliente, e como que você pode alcançar essas pessoas e ver se o seu negócio realmente pode voar. Nessa etapa, não se preocupe tanto com nome e redes sociais. Eu vejo também as pessoas martelando: como é que o meu negócio vai chamar? Que nome eu vou dar? Quando você abre uma empresa, é um filho seu que está nascendo, você quer dar um nome para ele. Ok, mas primeiro você precisa fazer os testes pré-natais, tem que saber se o menino está vindo bem, se está tudo certo, entendeu? Essa concepção que eu tenho comigo e que o Pat Flynn também fala muito disso no livro dele. Você tem que desenvolver o seu negócio, vamos desenvolver o seu negócio. A gente tem que ter uma ideia, planejar, agir, sentir os resultados, melhorar, fazer de novo, e é assim que a gente vai desenvolver o nosso negócio. Mas antes, não mexa com redes sociais e não preocupe tanto com o nome. Porque na real, se o seu produto for bom, se você tiver uma empresa boa, se você prestar bons serviços, o nome pouco importa. MLT Engenharia, um nome, sei lá, um nome de engenharia que não é de engenharia de meio ambiente, não é pelo nome que a gente está aí no mercado, entendeu? Eu não acho o nosso nome legal, a gente criou isso 12 anos atrás, não dá para mudar agora, mas eu tenho isso comigo, assim. Não preocupe tanto com o nome, que se você fizer bons trabalhos, o seu nome ele não vai ser tão importante assim. Você tem que entender que as suas ideias, movidas com ações, elas vão gerar resultados. Mas as suas ideias, com você produzindo as ações, você sendo o motor do seu próprio negócio. Você não precisa trabalhar sozinho. Você vai começar sozinho, você vai começar com mais um sócio, você vai começar em 1, 2 pessoas. Não tenha medo, a gente vai desenvolver coisas, né, técnicas para isso.
Mas você precisa entender o seguinte, que você tem que ser o motor do seu negócio. Você é o carro-chefe daquilo que vai te motivar. O mundo está cheio de ideias. Se você não organizar as ideias, colocar elas naquelas ferramentas e começar a gerar resultado, vai ser só mais uma ideia. E ideia é massa cinzenta queimada à toa. Não queime sua massa cinzenta à toa. Teste a sua ideia e bote para funcionar para saber se isso vai voar ou não. E o método PHD, ele desenvolve o seguinte, ele fala o seguinte: paixão, habilidade e demanda. Você vai precisar desenvolver paixão, habilidade e ter demanda para aquele trabalho. Eu vou falar um pouco de cada uma dessas coisas, mas para você testar se você realmente está apto para ter o seu negócio de consultoria, aplica esse método agora. Paixão, habilidade e demanda. Vamos passar para paixão. Se você está aqui, se você está estudando, se você me acompanha no Instagram, você deve acompanhar outras pessoas também no Instagram de meio ambiente. Você tem uma certa paixão, você está motivado, você gosta, você formou engenharia ambiental, ou sanitária ambiental, ou florestal, ou biologia, ou é gestor ambiental, ou outro curso que não me veio agora à cabeça, me desculpe, mas se você está aqui, é porque você tem uma paixão, você fez um curso, você está acabando um curso, você é motivado a trabalhar com o meio ambiente e talvez você não tenha as ferramentas todas para ser dono do seu próprio negócio. Você está desenvolvendo, você tem paixão, você está aqui, é porque você está motivado, você está querendo fazer. Esse, para mim, é o grande motivador. A habilidade e a demanda nem são tão importantes quanto a paixão. Porque se você não estiver apaixonado pelo seu negócio, as coisas tendem a não se sustentar no médio e longo prazo. Então você tem que tentar se manter motivado sempre, criar pequenas metas para você alcançar essas metas aos poucos e você se sentir motivado sempre. Às vezes o seu negócio está difícil, a gente passa por momentos de oscilação, mas essas coisas passam. Você tem que ter certo é que você é uma pessoa motivada, você é um empresário motivado, você quer ter o seu negócio. A paixão, ela é mais importante do que habilidades e demanda. Claro que a demanda vai determinar se a sua paixão vai monetizar. Mas se você não tem paixão, eu acredito que monetizar sem paixão, lá no livro do Pat Flynn mesmo, ele fala isso. Tinha um cara lá que estava ganhando $20 mil por mês, mas ele era um cara desmotivado, ele não estava fazendo aquilo que ele queria da vida. Agora vamos falar de habilidade. As pessoas me procuram muito e falando assim, você tem uma empresa de consultoria, mas o que eu posso assinar? O que outra pessoa pode assinar? Eu não sei fazer tudo, eu não consigo fazer tudo. Como que eu posso ter uma empresa de consultoria? Você tem que entender o seguinte, você tem as suas habilidades técnicas porque a gente se formou em área técnica, né? Mas o seguinte, você não precisa ter todas as habilidades para você ter uma empresa de consultoria ambiental. Você tem que entender que você pode trabalhar com outros profissionais, seja eles contratados diretamente por você na CLT ou sejam profissionais parceiros que tenham empresa e você precise contratar eles por demanda. A sua habilidade vai ser o seu carro-chefe do seu negócio, tá? E quando você precisar contratar alguma pessoa que exerça uma habilidade que você não tenha, se você tiver essa demanda com frequência, você vai precisar de ter uma pessoa trabalhando com você em carteira assinada. Se você tiver essa demanda esporádica, mas que não é o foco do seu trabalho, o que você vai fazer? Você terceiriza essa pessoa, você contrata essa pessoa para fazer parte do seu trabalho, você junta com a sua habilidade e você entrega um trabalho bom. Isso não aplica só na área de consultoria ambiental. Quantos e quantos investidores aí que o cara, ele entra com dinheiro e eles contratam um monte de pessoas que são especializadas e essas pessoas especializadas desenvolvem um negócio. Você pode talvez ter necessidade de ter um sócio. Eu não estou dizendo que você tenha que ter um sócio. Eu tenho sócio, eu tenho 2 empresas e eu vejo a necessidade de ter sócio. Essas pessoas trabalham comigo, o Matheus é da mesma formação que eu, mas ele tem habilidades completamente diferentes. E é um cara confiável, eu conheci ele desde 2006, é meu amigo. A gente estabeleceu uma sociedade que pra gente funciona. Às vezes tem uma pessoa que tem dinheiro, quer botar dinheiro e precisa de alguém que faça o negócio girar. Existe esse tipo de sociedade. Existem 2 pessoas técnicas que se juntam. Existem casais que se conhecem na faculdade, na universidade e querem montar algum escritório, alguma coisa junto. Irmãos, né? E pessoas que se conhecem ao longo da vida e se sentem aptas a montar um negócio junto. Então você pode pensar na possibilidade sim de ter um sócio.
Parcerias não tem como. Eu sempre vou pregar para você montar o seu negócio enxuto. Você tem que estabelecer parcerias. Eu faço aqui licenciamento ambiental. Esse é o nosso carro-chefe. Quando eu pego trabalhos maiores, que eu preciso contratar um herpetólogo, que é um biólogo especialista em perereca, sapo, rã, essas coisas, né? Eu não preciso ter um herpetólogo aqui dentro do escritório, mas eu tenho herpetólogos que são parceiros meus. Mais de um, gente. Você tem que ter mais de um de cada área. Porque às vezes esse cara está ocupado, muda, está de férias, e você precisa dele, você precisa executar um trabalho, tem sazonalidade, você tem que fazer campanhas na cheia e na seca. E se esse cara não pode? Você não pode depender só de um. Quando você entra em campo, você vai conhecer um monte de parceiros. E você vai precisar desses parceiros. Você vai precisar de pessoa, de motoboy, de pessoa de impressora, de gente que faz backup do seu computador, de cara que te dá manutenção, entrega água, cafezinho. Então vai ter que fazer compras no mercado. E tem os parceiros do negócio mesmo, que são os biólogos, os engenheiros, os gestores. E tem o órgão ambiental que você vai ter que atuar com ele. Então você vai ter que entender esse negócio, mas você vai ter que estabelecer parcerias. Não existe negócio que sobreviva sem parceria. A gente não consegue fazer nada sozinho nesse mundo. Você pode até ser o motor sozinho, mas fazer sozinho dificilmente. Vamos entrar então na questão de demanda. As pessoas me mandaram muitas mensagens. Por onde começar? Eu não sei encontrar o cliente ideal. Como que eu encontro cliente? Como é que eu faço? Questão de demanda, você tem que transformar a vida do seu cliente. Você tem que pegar ele da rua do problema e levar ele para a rua da solução. Esse é o segredo. Qual é a dor do seu cliente que você vai resolver? Você tem que responder essa pergunta para mim assim, de bate-pronto. Você quer ter uma empresa de consultoria? Qual a dor do seu cliente que você vai resolver? É gestão de resíduo sólido? Ele vai evitar de pagar uma multa porque você vai fazer para ele? Ele está licenciando e precisa ter essa licença para fazer o negócio dele ser construído e começar a operar e gerar emprego e renda. Qual é a dor que você vai resolver para esse seu cliente? Por exemplo, se vocês vierem aqui em BH um dia, não sei se vocês conhecem Belo Horizonte, se vocês vierem em BH, chegarem lá no aeroporto de Confins ou chegar por fora da cidade aqui de alguma forma e alocar um carro e tiver que chegar na cidade aqui, e se você não tiver um GPS, você vai penar. Porque mesmo que uma pessoa saiba uma coisa ou outra, aqui em BH é o seguinte, se você passou de onde você tem que virar e você não virou, meu amigo, você tá lascado mesmo, porque você vai ter que dar uma puta volta para você poder voltar e pegar aquele caminho. Eu vou fazer uma suposição, você chega lá no aeroporto de Confins e aluga um carro lá na Localiza, e aí o cara te fala, cara, é o seguinte, eu vou te dar um upgrade, hoje eu vou te dar um GPS. Você pega lá o GPS, bate lá de onde você tá, para onde você vai, não erra nada, chega onde você chegou bonitinho. Então você tem que entender que é o seguinte, você tem que economizar o bem mais valioso do seu cliente, que é o tempo. Você tem que ser o GPS do seu cliente. Como que você vai pegar esse seu cliente da rua do problema e levar ele para a rua da solução? Esse é o segredo da sua demanda. Você já vai ter sabido um pouco da sua paixão, você vai ter desenvolvido as suas habilidades, igual eu te expliquei, e agora a sua demanda vai vir muito em função do que você vai resolver para o seu cliente, da rua do problema para a rua da solução. E aí, para a gente fechar, eu vou dar alguns exemplos de nicho. Como que você vai, talvez, eliminar grande parte da concorrência ou concorrer menos com as pessoas? Eu vou te dar um exemplo prático. Você vai pensar em um nicho consultoria ambiental. Se você pensar apenas em consultoria ambiental, você vai meio que atender todo mundo e não atender ninguém. Você precisa ser específico, atender a dor de um cliente específico para que você fique bom. É o que muitas pessoas me falam, eu montei uma empresa, e aí você atende o quê? Não, eu faço consultoria ambiental. Falei, mas de quê? De licenciamento ambiental, de regularização ambiental. Ok, mas regularização ambiental de quê? Entendeu? Porque se você fizer regularização ambiental, você ainda vai ficar num subnicho que você ainda concorre com muita gente. Para você diminuir a sua concorrência, ou para que você tenha menos pessoas concorrendo com você, ou quiçá, que você seja o número um daquele mercado, de tanto você entrar num sub-nicho, quanto mais você avançar em nicho, melhor você vai ser e menos concorrência você vai ter. Então, consultoria, regularização ambiental, pode ser licenciamento de empreendimentos específicos, ou eu só faço uma outorga, ou eu faço intervenção em mata ou APP, ou eu vou fazer cadastro ambiental rural e reserva legal, gestão de resíduos e efluentes.
remediação de solo contaminado, posto de combustível, estudo de espeleologia, que é estudo de caverna, a SECAV, né? Existem demandas aí que eu acredito que vocês vão começar a ver agora só conversando aqui comigo, tá? Então também existe lá, vamos mais no ramo de consultoria ambiental, licenciamento ambiental. E agora nós vamos destrinchar o licenciamento. Monitoramento de fauna, para quando a gente faz trabalhos maiores, que exigem captura de dados primários, os biólogos têm que ir lá em campo, montar armadilhas, capturar animais para a gente fazer estudos, entender a fauna e flora daqueles locais, a gente faz monitoramento de fauna. E os biólogos, existem várias faunas que a gente faz trabalho. Entomofauna, que são mosquitos, herpetofauna, que são répteis e anfíbios, mastofauna, que são mamíferos, mamíferos voadores, pequenos, médios e grandes mamíferos, avifauna, que são pássaros, tem a ictiofauna, que são peixes. Eu não tenho como ter essas pessoas fixas no meu escritório, porque eu não tenho essa demanda constante. Eu trabalho com licenciamento, mas eu não trabalho com monitoramento de fauna. Só que, por outro lado, eu contrato muitas vezes uma empresa só que ela faz o monitoramento de fauna quando eu preciso fazer, de todas as faunas. E tem profissionais que têm empresa também de qualidade de água e de peixe, por exemplo, que eu já trabalho há muito tempo, que eu contrato essas pessoas diretamente. Então existe monitoramento de flora. Engenheiros florestais, se vocês estiverem me vendo, pelo menos o meu nicho, assim, eu trabalho muito com engenheiro florestal, que faz inventário, compensações ambientais, compensações florestais. A gente faz muito levantamento de árvore, né? Inventário florestal para supressão, para compensação. E agora esse mercado também abriu para biólogo. Então você pode ficar esperto a questão de monitoramento de flora. Qualidade das águas. Eu trabalho muito com usina hidrelétrica. Uma usina, antes dela ser construída, o rio corria normalmente, né? No ambiente lótico. Quando você faz um barramento, você constrói a represa e aquele ambiente sai de lótico para lêntico. Lêntico de lento, né? E aí a água fica parada, começa a acumular matéria orgânica e com certeza a qualidade dessa água ela altera com o tempo, quando era rio para quando é reservatório. Então a qualidade das águas, por exemplo, é um exemplo em usina hidrelétrica. Mas existe qualidade de água de outorga para beber, por exemplo. Existe monitoramento de qualidade de água para empresas. Então, assim, é um nicho muito, muito grande que dá para desenvolver muitos trabalhos. Aqui em BH eu conheço uma empresa que é a Rima, né? A gente trabalha com a Rima há muitos anos, o Rafael é um amigo nosso. Ele está trabalhando agora com a Fundação Renova, cheio de projetos. A Fundação Renova que foi criada essa empresa para resolver aqueles problemas lá de Mariana, da barragem de Mariana. E o Rafael está gerenciando a parte de qualidade de água lá. É um profissional super gabaritado, está bem no mercado. Então, assim, existe mercado para isso. Inventário florestal. Estou dizendo inventário florestal porque tem a parte de papel e celulose. A gente também trabalha com o pessoal da papel e celulose. E esse mercado de papel e celulose, ele não sofreu tanto com essa crise que a gente vem passando nos últimos tempos, não. E aí, inventário florestal que você pode fazer lá de eucalipto, essas coisas de floresta plantada. E essas empresas de papel e celulose também geram demandas de reserva legal, de CAR, de georreferenciamento, regularização fundiária, porque elas plantam eucaliptos muitas vezes em terra de terceiros, elas têm alguns acordos, contratos, mas essa propriedade desse terceiro ela precisa ser regularizada. Tem inventário florestal para se fazer de floresta plantada de eucalipto? Sim, tem muito mercado para isso. Socioeconomia. A gente desenvolve muito trabalho de socioeconomia, eu até tenho que falar um pouco mais disso lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Vou dar exemplos das coisas que eu vivo sempre. A gente vai construir uma usina hidrelétrica, vai subir um reservatório. Geralmente esses reservatórios eles pegam áreas de baixada, áreas de propriedades rurais onde pessoas vivem ou áreas que as pessoas plantam, criam seu gado, sua cultura ali, né, que são as partes baixas. Como o reservatório ele vem e sobe numa cota determinada, geralmente essas pessoas precisam ser relocadas ou para cima ou tem que comprar uma outra propriedade para elas. Ou, quiçá, algumas dessas pessoas querem receber o dinheiro e ir para a cidade, comprar uma casa, algumas coisas assim. E aí a gente desenvolve muito trabalho de socioeconomia. Aqui dentro do estado de Minas existe o plano de assistência social para empreendimentos hidrelétricos maiores, que a gente tem que fazer um puta trabalho legal, que a gente atende essas populações, assim, e precisa de assistente social. A gente trabalhou aqui com um historiador muito experiente, muito tempo. E essas pessoas ficam exclusivamente para dar atenção a essas pessoas que são atingidas pelos empreendimentos hidrelétricos. É uma demanda, acredito que pouca gente deve ter conhecimento.
Vamos falar um pouco mais de nicho e subnicho, consultoria ambiental, gestão ambiental. E se você resolve ter a sua própria empresa, aí aqui eu nem vou falar que você vai trabalhar com isso. Isso aqui vai ser as suas demandas, caso você resolva ter a sua própria empresa, né? Você vai fazer gestão de contratante, gestão de terceirizados, que são os seus parceiros, a sua gestão com o órgão ambiental. Muitas vezes, alguns processos, eles acabam caindo na mão do Ministério Público por alguma ação civil pública, alguma denúncia de alguma coisa. Às vezes tem fundamento, às vezes não tem, já peguei casos e casos. E você também vai fazer a gestão dos seus cronogramas, prazos e metas da sua empresa. Voltando um pouco ainda sobre nichos de mercado, meio biótico, inventários e monitoramentos. Mastofauna, herpetofauna, ictiofauna, avifauna, macrófitas aquáticas, que são aquelas plantas que dão em reservatórios, e qualidade das águas, igual eu já tinha falado. Ainda tem mais um pouco, socioeconomia. A gente pode fazer educação ambiental, comunicação social, assistência social, arqueologia, quilombolas. Eu não sei se vocês conhecem as comunidades quilombolas, às vezes vai construir um empreendimento perto dessas áreas ou perto de área que possui potencial arqueológico ou pinturas rupestres, comunidades indígenas, engenharia florestal, né? Inventário, viveiro de mudas, restauração ambiental. Só para a gente fechar, todo mundo está passível de erro e eu só vou deixar aqui alguns erros comuns que todo mundo escorrega na casca de banana. Não fique ansioso. Às vezes você pega uma aula dessa aqui, agora quer sair fazendo tudo, resolvendo tudo, amanhã eu vou abrir minha empresa, vou trabalhar com isso, vou levantar meu público, vou fazer tudo. Calma. Se você está aqui e chegou até o final dessa aula é porque você está interessado, você já está passando de interessado para comprometido. Segura a sua ansiedade um pouco, essas coisas vão acontecendo. A ansiedade puxa a gente para a gente fazer as coisas sem planejar, ou às vezes a gente planeja demais e age pouco. Então a gente tem que controlar essa ansiedade e ter o pé no chão, que você está fazendo o caminho certo, você está estudando, você está alimentando o conhecimento, suas ideias para que você possa alavancar o seu negócio. Então tenha um pouco de calma, não se cobre tanto, esteja presente mentalmente e fisicamente quando você estiver fazendo as suas coisas, não fica vendo TV na hora que você estiver descansando, pensando que você poderia estar fazendo isso aqui, ou você está fazendo esse curso pensando que você poderia estar fazendo outra coisa, ou você está fazendo outra coisa pensando que você poderia estar fazendo outra coisa. Foque enquanto você está fazendo cada coisa e a sua ansiedade vai diminuir um pouco. O overload é quando você baixa coisa demais, começa a estudar, tem que estudar isso, aquilo, outro, não sabe por onde começar e fica com excesso de informação. Calma, baixa as coisas ao pouco, estuda aos poucos, não fica se cobrando muito, baixando muita coisa, querendo aprender tudo ao mesmo tempo agora. O cérebro da gente tem limite, a gente tem que ter um tempo para estudar, tem que ter um tempo para pensar, fazer outras coisas e esse excesso de informação, se você der um overload na sua cabeça, vai te atrapalhar. Eu faço essa pergunta para vocês, né? O que vocês estão executando hoje para ter um negócio? Assim, vocês estão assistindo o curso, ok, eu acho lindo, perfeito, já é uma grande motivação para vocês, um grande passo que vocês estão dando. Mas assim, eu tenho grande quantidade de material lá, conteúdo gratuito no YouTube, no Instagram, no Facebook. O propósito de colocar aquilo lá não é me apresentar, não é me colocar em uma posição legal, melhor, não é nada disso. É que você possa começar a pegar suas ideias também e comece a aplicar elas. Então, execute um pouco. Não fique esperando estudar muito. Tem que executar pouco a pouco. Vai executando, vai aprendendo, vai colocando as coisas em prática, ok? E aí, para a gente fechar hoje, eu vou te fazer 3 perguntas, que são os exercícios de hoje. Você vai ter que me responder isso ou ter isso para a próxima aula, que a gente vai disponibilizar. Quais são as suas paixões? Dentro da área de consultoria, da sua graduação que você fez, pensando em um negócio de consultoria, quais são as suas paixões? O que você tem que você ama, que você gostaria de fazer, que você gostaria de trabalhar? Ainda não se preocupe com aquela questão de habilidades, porque a segunda pergunta é essa. Quais são as suas habilidades? O que você tem de habilidade que você traz consigo mesmo? E não é só a habilidade da graduação, também a habilidade da graduação. Você tem que ter trazido essa habilidade da graduação, porque você está aqui para a questão de consultoria ambiental. Mas qual outra habilidade que você tem, que você traz, a sua pessoa traz, que você aprendeu ao longo da sua vida? Você tem que trazer esse diferencial com você, ok? E qual é o seu público ideal? Em função dessas perguntas e de toda essa aula, tudo que a gente passou, quem é o seu público ideal? Você vai me responder qual é a dor desse público que você resolveria. Se você precisa de outras habilidades para fazer isso, não se preocupe, a gente já conversou. Mas qual é o seu público ideal? Quem é?
Qual as dores dele que você resolveria? Essas perguntas, se você responder, a gente já vai ficar muito avançado para a próxima aula, ok? Então um abraço pessoal e a gente vai se falando por aí.